Olá, eu sou Yara e junto com o professor Rogério vamos abordar hoje a farmacologia dos medicamentos que atuam no aparelho cardiovascular. A minha aula vai estar dividida em 4 videoaulas e eu abordarei medicamentos antihipertensivos e antianginosos. Para ilustrar esta aula, então vamos começar com o caso clínico. PS, 56 anos, masculino, faz acompanhamento na UPA Norte de 6 em 6 meses com clínico geral, por ser portador de hipertensão arterial sistêmica. Há 10 anos iniciou tratamento com clortalidona, 12,5 mg ao dia, para controlar a pressão arterial, além de medidas não farmacológicas. 2 anos depois, devido queixas de tontura, cefaleia e aumento da pressão, foi acrescentado ao tratamento enalapril, 10 mg ao dia, que teve de ser suspenso devido tosse seca persistente por 2 meses. O enalapril foi então trocado por losartana, 50 mg ao dia, tendo um bom controle dos níveis tensionais. Vamos então passar a abordar o primeiro medicamento que foi prescrito para esse paciente, que é a clortalidona. Também tem um nome comercial bem conhecido, que se chama Igroton, e que pertence ao grupo dos diuréticos. E dentro do grupo dos diuréticos, o grupo dos tiazídicos. Os diuréticos atuam nos rins e para nós entendermos o seu mecanismo de ação e o seu local de ação, nós temos de nos lembrar da histologia, da unidade histológica dos rins, que são os néfrons. Então aqui nós vemos o glomérulo, o túbulo contornado proximal, a alça de Henle, o túbulo contornado distal e o ducto coletor. E ao longo dessas estruturas vai ocorrer a reabsorção de água, de sal, de potássio, de cálcio, entre outros. E numa dessas porções aí nós vamos ter o efeito dos diuréticos que nós vamos discutir a seguir. Os diuréticos tiazídicos, cujos principais representantes são a clortalidona e a hidroclorotiazida, outro medicamento bastante utilizado deste grupo, atuam nas células do túbulo contornado distal, que fazem a captação do filtrado renal e também de sódio e cloro. Aqui à direita do slide, onde tem um asterisco em vermelho, vocês estão vendo que existe um sistema de transportador de sódio e cloro. E é nesta região, então, que os diuréticos tiazídicos vão atuar, bloqueando a reabsorção de sódio e de cloro, e, portanto, também de água. Devido a esta ação dos tiazídicos nas células que captam sódio e água do filtrado, onde os tiazídicos atuam inibindo este efeito, nós temos a sua indicação para o tratamento da hipertensão leve, certo? E outra grande vantagem, a duração de efeito é prolongado, basta. Outro ponto para chamar a atenção é que os diuréticos tiazídicos não são disponíveis por via parenteral, apenas por via oral. Utilizar uma vez ao dia. Como efeitos colaterais, nós vamos ter hiponatremia. O que é isso? Diminuição do sódio na corrente sanguínea. Isso não é frequente, mas o médico deve ficar alerta. Outro efeito também que pode ocorrer é diminuição do potássio na corrente sanguínea, entre outros. Os diuréticos tiazídicos, eles não são os diuréticos de escolha para tratar pacientes que têm edema, certo? Que têm anasarca, insuficiência cardíaca. Isso é reservado para a próxima classe de diuréticos que nós vamos ver a seguir. Uma outra classe de diuréticos que nós vamos ver a seguir é aqueles que atuam na alça de Henle. Mais especificamente,
Esses diuréticos atuam na porção ascendente da alça de Henle que está apontado pela seta. Este é um local onde ocorre, de forma bastante importante, reabsorção de sódio e de potássio, além de água. O principal medicamento representante desta classe é a furosemida, também conhecido pelo nome comercial de Lasix. É muito utilizado no tratamento de pacientes que têm edemas importantes de membros inferiores, naqueles portadores de insuficiência cardíaca congestiva e muito utilizado no tratamento do edema agudo de pulmão, além de ser o mais utilizado em casos de tratamentos hospitalares. Quanto ao mecanismo de ação, atua inibindo uma bomba, que na realidade seria um complexo enzimático, inibindo a reabsorção de sódio, de cloro e de potássio, e concomitantemente também de água, como está apontado neste retângulo sublinhado em vermelho. A furosemida ela pode ser administrada tanto por via oral quanto por via parenteral. O nome comercial da furosemida mais famoso é o Lasix. E aí vem uma dica para vocês. Lasix tem no nome o número em inglês 6. Então tem uma duração de 6 horas. Então ele não tem uma duração muito grande na corrente sanguínea e geralmente o paciente tem de tomar mais de uma vez por dia, tá? As indicações, então, já foram faladas anteriormente, são para aqueles pacientes que têm tendência a fazerem congestão, edema, então são doenças um pouco mais graves. O efeito também eu já falei, lembram-se do Lasix, e efeitos colaterais, hiponatremia, hipocalemia, que é a diminuição do potássio na corrente sanguínea, e eles podem dar, inclusive, hipotensão arterial, porque em muitas situações a perda de água vai ser bastante importante. Os diuréticos poupadores de potássio, eles são administrados por via oral, são indicados em algumas situações em que existe perda de potássio importante, mas principalmente em associação com pacientes que fazem uso de furosemide e têm insuficiência cardíaca congestiva. O efeito deles é prolongado, pode ser utilizado apenas uma vez ao dia. E como efeito colateral, como ele retém potássio, ele é um poupador de potássio, alguns pacientes podem fazer hipercalemia. O que é isso? Aumento das concentrações de potássio na corrente sanguínea, o que também não é bom, por isso que é necessário fazer a monitoração.